Saudações a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a cooperação e o apoio recebido nesse empreendimento que a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade está fazendo com relação a fazer as apresentações dessas obras de Kardec, as obras fundamentais da doutrina espírita. Hoje nós estamos com a incumbência de fazer a apresentação do que será a última obra fundamental de Kardec, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Vamos começar então o compartilhamento da tela. A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Os tempos são chegados. Eu peço permissão para vocês, para antes de nós entrarmos efetivamente na apresentação, reafirmar a nossa posição com relação à adoção das edições originais do Céu, Inferno e a Gênese, através desse comunicado da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade Japão. Prezados amigos, amigas, a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade Japão, fiel aos princípios espíritas organizados por Allan Kardec, reafirma sua decisão de adotar a primeira edição de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de 1865, e a quarta edição de 1868 de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, como definitivas para seus estudos e práticas. Após exame das edições originais e das versões póstumas, quarta edição de O Céu e o Inferno, de 1870, e a quinta edição de A Gênese, de 1872, constatamos alterações significativas nestas últimas, incluindo supressões de trechos sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade moral do espírito, além de acréscimos que introduzem um caráter dogmático, bem como visões místicas e conceitos de punição eterna, desalinhados com a racionalidade espírita. Pesquisas de Simoni Privato, Goidanit, em O Legado de Allan Kardec, livro publicado em 2017, que deram origem a outras pesquisas em fontes primárias, documentos preservados por Canuto Abreu, denúncias de Henri Soucy, em 1884, e Bert Froppo, através do livro Beaucoup de Lumière, Muita Luz, em 1884, evidenciam manipulações que comprometem a integridade doutrinária, possivelmente influenciada por ideias externas ao espiritismo. Consideramos também perspectivas contrárias, que defendem a legitimidade das edições póstumas com base em possíveis revisões de Kardec, que as adotam como definitivas. Contudo, guiados pelo livre exame e pela ausência de depósitos legais para edições revisadas em vida de Allan Kardec, optamos pelas edições originais, que refletem autenticamente seu pensamento e o ensinamento dos espíritos superiores. Essa decisão encontra solidariedade em organizações como a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, USE São Paulo, a Confederação Espiritista Argentina, CEA, a União Espírita Francesa e Francófona, que igualmente promovem as edições de 1865 de O Céu e o Inferno e de 1868 de A Gênese. Respeitamos as diferentes visões e incentivamos o diálogo fraterno. A Sociedade de Estudos Espíritas, Fraternidade Japão, seguirá aprofundando a doutrina espírita com rigor e espírito crítico, promovendo a análise comparativa. Agradecemos a todos que compartilham o compromisso com o espiritismo e permanecemos abertos à reflexão coletiva. Fraternalmente,
assino eu, como responsável da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade Japão, Takahamashi, Japão, que é a nossa sede, e a data está como 16 de maio de 2025. Lembrando que hoje é dia 25 de maio de 2025. Feito esse comunicado, finalmente, então, vamos entrar no assunto de hoje, que é a apresentação da quinta obra fundamental de Kardec. Nós trouxemos aqui esta foto do livro original, que foi depositado, né, a primeira edição de 1868, que foi depositado legalmente por Allan Kardec na Biblioteca Nacional de França, em 4 de janeiro de 1868. Essa obra ela foi publicada em 6, foi colocada a público, né, em 6 de janeiro de 68. Estas fotos aqui é do exemplar que se encontra lá na Biblioteca Nacional de França. Acredito que muitos de vocês já viram essas fotos. Essas fotos são de autoria da pesquisadora Simone Privato Goidanit, quando esteve lá fazendo a sua pesquisa e, gentilmente, ela cedeu esses alguns arquivos para nós, que também foi utilizada na apresentação dela. Então, você vê, né, o cuidado que eles têm em conservar essa obra. Não dá uma emoção só de olhar, sabendo que foi o próprio Kardec que levou esse livro e hoje ele está nessa caixa para conservar, né, para não entrar num estado de deteriorização. É muito bem cuidado esses arquivos. Aqui a segunda foto é a caixa aberta. A Simone, ela teve autorização, então é ela que está manuseando aí, ela que está abrindo a caixa, porque ela agora esse envelope que está envelopado, ela tirou da caixa e tem um selo, né, par communiqué, ou seja, que está fora de comunicação, que está interditado para consulta, mas ela conseguiu autorização e fotografou o livro. Aqui ela tira do invólucro, nós estamos vendo agora a Gênese, a primeira edição. A Gênese aberta, a Biblioteca Nacional da França, curioso, aqui os arquivos nacionais, onde está a biblioteca, e aqui o exemplar, depositado legalmente em 4 de janeiro. Vamos fazer uma introdução sobre a nossa obra, que é tema de hoje, a Gênese. Vamos fazer uma pequena retrospectiva, porque isso nós também já falamos no Céu e Inferno, a apresentação da obra, né? Cronologicamente. É a quinta obra fundamental da doutrina espírita, foi publicada em 6 de janeiro de 1868, com o título A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, mais uma vez, aquela caminhada, lembrando que até chegar nessa última obra fundamental, nós temos toda uma base doutrinária, que é o Livro dos Espíritos, instruções práticas sobre as manifestações, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, que nós consideramos como a base doutrinária, ou seja, a fase, né? A primeira fase de pesquisa e de reflexões e estudos por Kardec, para poder fundamentar teoricamente e depois a prática desses fenômenos. E aí nós temos o Espiritismo na sua mais simples expressão, viagem espírita, e nós entramos então nessa segunda fase, que é os livros segundo o Espiritismo, ou seja, segundo essa base doutrinária. Nós vimos o Evangelho segundo o Espiritismo,
nós vimos o céu e o inferno, e agora nós estamos na Gênese, os milagres e as predições, segundo essa base doutrinária, segundo a ciência espírita, segundo o espiritismo. E mais uma vez, relembrando que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar que nós podemos dividir em cinco as matérias contidas nos Evangelhos. E essas cinco são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, o ensino moral. Os atos comuns da vida do Cristo, nós abordamos isso a respeito dessa obra de Ernest Renan. Nós podemos até dizer que ele foi uma espécie de precursor do que a gente hoje chama de um estudo do Jesus histórico, não mais por um viés dogmático ou simplesmente religioso, digamos assim, mas usando a própria ciência como instrumento de fazer um estudo mais profundo sobre época, sobre os acontecimentos, né, desmistificando muita coisa. Lógico que Ernest Renan ele tem uma visão muito mais de um homem, né, do Jesus mais humano. Ele não leva muito em consideração o espírito crístico que ali está. É um viés que é diferenciado por nós espíritas ou pelos espiritualistas, né? Não enxergar propriamente apenas um homem comum, mas ver ali um espírito, né, muito evoluído. Muito embora Ernest Renan ele vai fazer uma ressalva que ele era um homem, mas não era um homem comum, né? Era um homem extraordinário. Eu vou pegar aqui não pela sequência, né, mas pela sequência de apresentações que nós já fizemos. Começamos então essa segunda, digamos assim, fase, né, da doutrina com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai se ocupar da moral de Jesus. Mas não é aquela moral dogmática, é a moral trabalhada agora com o conhecimento, com a fundamentação da doutrina espírita. Então, a partir de aqui, o próprio Kardec também vai ter um olhar mais racional para as questões que a religião olhava com um olhar mais dogmático, né? Uma fé mais racional, não uma fé cega. Kardec vai fazer esse trabalho no Evangelho, tratar da moral exclusivamente, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, ele vai fundamentar isso também no livro Céu e Inferno, e os milagres e as predições, a Gênese, os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. Vamos então aprofundar um pouquinho, porque quando a gente fala assim, a, a obra, a Gênese, como é que ela foi elaborada? Porque apesar da Gênese ela ter sido a última obra publicada por Kardec em vida, ela de nenhum modo ela foi apressada, essa elaboração. E a gente vai ver como é que foi a construção dessa obra. E tampouco essa publicação foi prematura ou foi precipitada. O Kardec vai deixar isso muito claro na introdução da obra que nós trouxemos aqui para a gente fazer uma pequena análise. Eu não trouxe na íntegra, né, para não ocuparmos muito, pegamos alguns trechos mais importantes. E a introdução começa assim: esta nova obra é mais um passo adiante nas consequências e nas aplicações do Espiritismo. Como seu título indica, ela tem por objetivo o estudo de três pontos diferentemente interpretados e comentados até o presente: a Gênese, as origens, os milagres e as predições, nas suas relações com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritos. Os seus materiais
estavam prontos, ou pelo menos elaborados, desde há muito tempo, mas ainda não havia chegado o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias constituintes de suas bases amadurecessem e também levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. No entanto, cada coisa deve chegar a seu tempo, para chegar com toda a segurança. Uma solução dada precipitadamente, antes da questão ser completamente esclarecida, causaria mais retrocesso do que de avanço. Naquilo que aqui tratamos, a importância do tema nos impõe o dever de evitar qualquer precipitação. Nesse intervalo, o intervalo que ele está falando, né, é no intervalo desde o começo lá do Livro dos Espíritos, né? Ou seja, o intervalo de 57, né, a 67, esses 10 anos, os princípios fundamentais, cujas bases o Livro dos Espíritos estabeleceu, foram sucessivamente completados e desenvolvidos como consequência do ensino progressivo dos espíritos, mas nenhum deles recebeu um desmentido pela experiência. Por sua vez, os leitores assíduos da Revista Espírita, Revista Spirit, encontrarão nela, na forma de esboço, a maioria das ideias desenvolvidas nesta última obra, conforme procedemos também com os livros anteriores. A Revista Espírita representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-los como partes constituintes da doutrina. Então, a gente pode analisar, dá vontade de comentar um montão de coisa aqui, mas aqui é só uma apresentação, a gente vai fazer isso quando a gente começar a fazer o estudo das obras, que se dará logo mais nas próximas semanas. Mas a gente vê que a Gênese, ela se beneficiou desses 10 anos de desenvolvimento teórico, não só teórico, teórico e prático da doutrina espírita. Ou seja, é o coroamento das obras de Allan Kardec, a Gênese. Porque o objetivo principal do Evangelho segundo o Espiritismo era o ensino moral contido nos Evangelhos. Ali a gente não trata de milagres, Kardec não trata dos milagres e nem das profecias, das predições. Se nós nos limitamos ao estudo apenas do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ter a impressão que a doutrina espírita também se limita no ensino moral contido nos Evangelhos, que a doutrina espírita não trata dos milagres e as predições. O estudo do conteúdo da Gênese vai e pode nos ajudar muito a superar o fanatismo religioso, a incredulidade materialista que ainda podem existir dentro de nós com relação a estes temas, dos milagres e das predições. Então, cada parágrafo aqui que Kardec está colocando, ele deve ser lido e refletido com muita calma. Então, a gente vê o trabalho que o Kardec tem de fazer a construção, a base teórica. Vamos andar um pouquinho mais para frente, que aí eu vou explorar é, esse aspecto que eu estou trazendo. E, mais uma vez, só relembrando que a base doutrinária está justamente na construção teórica e prática daquela primeira fase, né? Que é a base doutrinária, através do livro, a fundamentação no Livro dos Espíritos, instrução prática para as manifestações espíritas, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. E a aplicação dessa base doutrinária nos livros aqui, a seguintes: o Evangelho, o Céu, o Inferno, a Justiça Divina, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo essa base doutrinária. Quando a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos,
No primeiro livro, lá tem as causas primárias, que é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata de Deus, o segundo de elementos gerais do universo, o terceiro a criação e o quarto o princípio vital. Cada um com os seus itens que a gente não vai explorar, lógico, hoje, né? Mas a Gênese, ela não se restringe a explicar o primeiro livro do Livro dos Espíritos. Ele vai muito mais além. A gente tem que pensar também que a ciência do século XIX era uma. E o Kardec trabalhava constantemente com a ciência, mas a ciência materialista. A doutrina espírita vai se ocupar da ciência espiritual. E como ele fala, né, que uma sem a outra, elas seriam incompletas. Por isso, que hoje, na nossa atualidade, a gente vê muitos assuntos sendo abordados pela ciência, principalmente na neurociência, que às vezes a gente assiste a algumas exposições e dá até vontade da gente se intrometer, né? Porque eles ficam lá batendo cabeça com relação às causas ali envolvidas, mas eles estão olhando só pro material. Nós que temos conhecimento da ciência que o Kardec vai trazer, dos fluidos, por exemplo, da força do pensamento e outras coisas, fica muito mais completo quando você tem esse entendimento. Então, Kardec ele vai abordar esses temas, e lembrando que, mesmo ao tempo dele, muita coisa que ele publicou e elaborou no Livro dos Espíritos, ele foi fazendo revisão até a 17ª edição, e depois ele não mexeu mais. A Gênese é um exemplo de que o conteúdo do Livro dos Espíritos, principalmente quando ele vai falar sobre a formação de mundo e outros temas da ciência, mesmo no tempo de Kardec, no livro A Gênese, a gente já vê digamos assim, uma atualização desses temas. Mas a gente muitas vezes não percebe porque nós não estudamos a doutrina espírita como um conjunto cronológico dessas obras. Às vezes a gente estuda isoladamente. Então, por isso que a gente vai ver aqui a preocupação de Kardec, justamente nessa obra, sobre o entendimento dessa base, que vai ser o nosso próximo passo. Então, ele cita muito a Revista Espírita, que ele usa como, muitas vezes, um ensaio, esboço para muitos temas que ele vai trazer, não só da Gênese, como também dos outros livros. E aí a gente também tem mais um ponto para refletir. Por que tanta dificuldade em entender essas obras de Kardec? Principalmente a Gênese, essas últimas. O Evangelho, o próprio Evangelho, a interpretação do Evangelho que muitas vezes nós damos não é segundo o Espiritismo. Por quê? Por causa da falta do entendimento dessa base doutrinária. Eu estou falando isso porque eu estou querendo me referir aqui à própria Revista Espírita, que por anos e anos, era considerada como não importante. Só depois de muito tempo é que veio as primeiras traduções. E hoje ainda nós temos traduções, a gente ainda carece de mais traduções dessa revista espírita. Ainda temos poucas editoras que se ocupam com isso. Mas vamos lá para a Revista Espírita. A Revista Espírita, setembro de 1862, eu trouxe um recorte aqui da original, né? Nós temos um artigo, Dissertações Espíritas, e o nome desse artigo é Estudos Uranográficos, feita pela Sociedade Espírita de Paris. O médium que deu essa comunicação foi o senhor Flammarion. E aqui tem uma observação, né, antes dos artigos. De certo modo,
As três comunicações abaixo constituem a iniciação de um jovem médium, vê-se que prometem, vê-se que prometem para o futuro. Servem de introdução a uma série de ditados que o espírito se propõe fazer sob o título de Estudos Uranográficos. Deixamos que os leitores apreciem a forma e conteúdo. Eu não trouxe aqui, lógico, as três comunicações, porque a gente tem um capítulo na Gênesis justamente onde ele vai desenvolver esses estudos sobre a uranografia, né? E aqui a gente vê, isso daqui é em 62. Por isso que o Kardec fala que o conteúdo da obra ela já vinha sendo trabalhada, não foi uma obra apressada. Na Revista Espírita, de abril de 1866, Kardec ele escreve mais um artigo. Ele intitula esse artigo como Da Revelação. Na verdade, isso daqui é um esboço do primeiro capítulo de A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. Então, veja bem, estamos em abril de 66. Se você for lá, você vai ver que tem 18 parágrafos, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Mas você vê que é um esboço mesmo. Quando é em setembro de 1867, o Kardec vai trazer mais um artigo, que é Caráter da Revelação Espírita, aí já com o título que vai ser publicado na Gênesis como o primeiro capítulo, né? Caráter da Revelação Espírita. E aí tem uma nota de Allan Kardec. Este artigo é extraído de uma nova obra que neste momento se acha no prelo e que aparecerá antes do fim do ano. Uma razão de oportunidade nos levou a publicar este extrato por antecipação na revista. Apesar de sua extensão, julgamos dever inseri-lo de uma vez, para não interromper o encadeamento das ideias. A obra inteira está no formato do volume de O Céu e o Inferno. Ele está se referindo aqui à Gênesis. Bem, eu quero chamar a atenção para este artigo, porque é de uma importância crucial para o entendimento de, não só da Gênesis, mas do próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, o próprio céu e o inferno. Ele está falando aqui sobre caracteres da revelação espírita. Ou seja, ele está novamente fundamentando toda a teoria, toda a base doutrinária, toda a ciência que foi desenvolvida desde o livro dos Espíritos. Particularmente, para mim, é como se ele tivesse reafirmando e querendo ter certeza que nós espíritas entendemos, né, esse caráter da revelação. Ele traz o primeiro esboço, ele já traz. E esse artigo, ele é muito longo, a gente sabe que são mais de 60 itens, né? Esse capítulo. Aqui tem 50 e pouco, se eu não me engano. Mais tarde ele vai publicar isso como uma brochura. Então, não foi só na Revista Espírita que ele teve a preocupação de colocar. Ele faz um livro disso mais tarde, né? E a gente vai falar sobre esse livro, mas antes tem mais um artigo aqui da Revista Espírita de maio de 1866, que é A Visão de Deus, né? La Vie de Deus, que é o capítulo segundo da Gênese, que está nos itens 31 a 37. Também foi publicado na Revista Espírita de maio. Bem, a gente não vai trazer todos os artigos que estão lá, e daqui é só para a gente ver que realmente os esboços estavam preparados há muito tempo. O Kardec está amadurecendo as ideias, publica na Revista Espírita, vai fazendo os ajustes finais para compor a obra. Na Revista Espírita, novembro de 1867,
ele publica no prelo, ou seja, no prelo significa, né, algo que está em processo de edição, né, ou impressão. Ou seja, que está prestes a ser publicado. Então, no prelo, para aparecer em dezembro, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Isso já em novembro de 1867, né? E na Revista Espírita, janeiro de 1868, né, no artigo Bibliografia, ele aí coloca: à venda no dia 6 de janeiro de 1866, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E aqui a gente consegue visualizar, né, a tábua das matérias, o índice. Então, aqui tem a introdução, os capítulos, etc. e tal. Aqui tem uma nota de rodapé, mas aqui é apenas para informar o valor que vai ser cobrado na França, em mãos ou pelo correio, e também para o exterior, inclusive Peru, Brasil, Holanda, etc., né? Que é a nota de rodapé. Ao ler essa revista, vocês vão acompanhar as próximas páginas e está o restante do índice. Eu só trouxe essa aqui só para a gente, né, localizá-la. Este aqui é a brochura que o Kardec publica separadamente, né? É uma brochura, é um livro, né? Caracteres da Revelação Espírita, por Allan Kardec. Então, na Revista Espírita, fevereiro de 1868, ele faz mais uma publicação aqui, Caráter da Revelação Espírita, por Allan Kardec. Muitas pessoas consideraram o artigo publicado sobre esse título em setembro de 67, que a gente viu agora, né? E que, completado, forma o primeiro capítulo de A Gênese, como adequado a dar a conhecer o verdadeiro caráter da doutrina espírita, e, ao mesmo tempo, como uma refutação de certas críticas. Em consequência, elas pensavam que seria útil a propagação da ideia e espalhar esse artigo. Para aquecer ao seu desejo, fizemos uma tiragem à parte do primeiro capítulo de A Gênese, numa brochura que será entregue nas mesmas condições que a simples expressão. Ele se refere àquela outra brochura, né? Então, o mesmo formato, ou, isto é, mesmo formato, o preço também é 15 centavos, pelo correio 20 centavos, etc. e tal. Tendo sofrido atraso, a tiragem desta brochura atualmente está terminada. Então, ele não faz mais uma publicação. A gente vai encontrar outras publicações mais tarde, né? Outras edições já depois publicadas, já pós-morte, né, de Kardec. Mais uma vez eu chamo a atenção para esse capítulo. A preocupação dele em fazer com que a gente entenda, né, o caráter verdadeiro da doutrina espírita. E lá não está só isso, né, como ele coloca, ao mesmo tempo com uma refutação de certas críticas. Como que ele quisesse reforçar todos aqueles princípios. Então, é por isso que muitas vezes a gente já escutou: ah, a Gênese é muito difícil. E aí a gente aqui fazendo a nossa reflexão, a gente entende hoje por que que a Gênese para muitas pessoas é difícil. Sabe por quê? Porque elas não têm o entendimento da teoria e aplicação da doutrina espírita, por falta do estudo dessas obras já apresentadas anteriormente. Então, se você não tem a base fundamental, não conhece a ciência espírita, porque hoje é muito comum você ver pessoas discutindo assuntos puramente da ciência material. Quando muito alguém se aventura a explorar a física quântica, que é um perigo, porque nós caímos em fantasias. E a grande pergunta que não quer calar: Kardec não trouxe a ciência dos espíritos ditadas, ensinadas e comprovadas por eles mesmos? Aliás, ditadas, ensinadas, fundamentadas por eles e comprovadas por Kardec, melhor dizendo, né?
através do controle universal do ensino dos espíritos. Hoje nós tivemos um encontro, tivemos uma palestra, e nessa palestra eu falei que nós espíritas, muitas vezes, somos iguais àqueles mendigos que estamos sentados num baú cheio de moedas de ouro pedindo esmolas. A gente está sentado em cima de uma obra monumental e procura as ciências, né? Muitas vezes procuramos fora, né? Então a gente não sabe o tesouro que a gente tem. Aí a gente vê essa preocupação do Kardec com relação a fundamentais. Bem, seguindo adiante, vamos então agora dar uma olhadinha na folha de rosto, como nós fizemos em todas as outras edições. O poder de síntese de Kardec é incrível, porque ele consegue, numa folha de rosto, sintetizar o conteúdo dessa obra. Vamos olhar com cuidado aqui a folha de rosto. Às vezes eu quero me aventurar a ler em francês, mas é melhor ler em português, né? A Gênese, que muita gente confunde com a Gênesis de Moisés, né? Às vezes há até uma confusão, né? Por que a Gênese? A Gênese, a origem, a causa, ele está trabalhando tudo isso. E a gente muitas vezes fala o nome dessa obra incompleto, a gente só fala a Gênese, como a gente chamasse pelo apelido, né? Uma pessoa que tem um nome extenso, né? Ficamos íntimos. Quem dera, né? Que nós ficássemos tão íntimos dessa obra. Mas a Gênese, os milagres, as profecias, as predições, são três temas que a época de Kardec era muito controverso, porque quem mandava nesses assuntos era a igreja, e de uma forma muito dogmática. Então, aí você entende o cuidado que Kardec tem de trazer esses temas, porque ele queria fundamentar. Ele não queria simplesmente se aventurar a dar uma opinião sem fundamento, ainda mais se tratando, né, de uma doutrina tão importante para a humanidade. Como é que era tratado as causas, as origens, não só do mundo material, mas do mundo espiritual? Como é que era tratado a gênese, a criação do mundo por Deus? Kardec vai abordar essas questões. E os milagres feitos por Jesus? Eram milagres? Esses fenômenos, eles podem derrogar as leis de Deus? É o que a gente percebe quando a gente vai estudar os milagres segundo uma posição dogmática. E o Kardec vai trazer para o campo da ciência, tanto material quanto espiritual, que está fundamentada nas obras iniciais, na primeira fase. E as profecias? Como é que se prevê o futuro? Então, todas essas questões ele vai abordar, que são três temas, ele vai abordar segundo que olhar? Qual a visão? Segundo o Espiritismo. E nós temos aqui mais uma outra síntese, que são quatro frases, que está bem aqui nesse campo, que nós trouxemos aqui na lateral já traduzido. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Vocês devem estar se perguntando, mas são três assuntos. Por que tem quatro frases? Porque essas duas primeiras frases, elas estão se referindo à Gênese, às causas, à Gênese, certo? Então, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. É a gênese do espiritismo. A ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Aqui ele vai abordar a gênese, as causas, né? Deus, espírito e matéria.
A terceira frase: Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela suspensão dessas próprias leis. Deus é poderoso porque ele faz milagres. Era assim que era visto Deus. Ele manda o dilúvio, ele manda uma chuva de fogo, terremotos, destrói, constrói, etc. Mas o Kardec ele vai falar que a prova da grandeza de Deus e desse poder é justamente porque ele cria leis perfeitas e não porque ele derroga essas leis. E finalmente a última frase: para Deus o passado e o futuro são o presente. Então, quem é que tem o poder de prever passado, prever futuro, sondar o passado, senão os espíritos puros, aqueles que estão próximos a Deus? Vamos aprofundar essas questões? Então, vamos separar cada item aqui para a gente ir analisando. Então, vamos lá. A Gênese, apesar que a gente já falou, né, um pouquinho. As causas, os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. E as frases aqui. Então, vamos lá. A primeira frase é a origem da ciência espírita, como ela foi fundamentada. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos, do concordante dos espíritos. Ele vai fazer isso quando ele está fazendo a codificação, recolhendo as respostas das perguntas que ele faz para os espíritos. Depois ele consulta outros médios fazendo as mesmas perguntas para obter, então, um controle universal desses ensinamentos através de vários médiums. Então, por isso que aí a gente vai retomar a ideia de por que ele se deu tanto trabalho de falar sobre aquele artigo, Caracteres da Revelação Espírita. Então, ele está aqui reforçando, né, as origens da doutrina espírita, como ela surgiu e a força com que ela veio. A segunda frase: a ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Então, a gente, dentro dos capítulos da Gênese, a gente não vai ter a gênese orgânica, a gênese espiritual. O que ele está trabalhando ali? Ele está trabalhando a gênese material, a gênese orgânica, através da ciência, ou seja, através da física, da química, da biologia, das ciências materiais. Mas ele leva em consideração também a gênese espiritual, onde ele vai tratar da ciência espírita. Por isso que essas duas frases elas estão falando sobre a gênese, sobre as causas. É o que ele vai fazer. O que que ele faz? Ele vai trabalhar teoria e a aplicação dessa teoria. A terceira frase: Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Ele vai tratar os milagres como causas naturais. Ele vai procurar explicação na ciência para identificar esses milagres. Mas tem coisas que a ciência não alcança. A ciência materialista não alcança. Por exemplo, né, a teoria da ciência dos fluidos, que está no capítulo 14. Então, quando ele faz um complemento da gênese orgânica com a gênese espiritual, ele dá a teoria da ciência dos fluidos e depois ele vai mostrar na prática como é que se realiza esse fenômeno. E tem muitos fenômenos que não têm explicação. E quando não tem uma explicação, o Kardec ele simplesmente vai abordar a questão como que aqueles milagres foram colocados ali de uma forma muito mais literária do que realmente ter acontecido aqui.
Então, ele está usando a lógica. Mas isso a gente também não vai aprofundar aqui. Vontade não falta, mas é só uma apresentação. A gente vai aprofundar esses estudos quando a gente entrar na obra em si. E, finalmente, a quarta frase: para Deus o passado e o futuro são presentes. Muito interessante essa frase, né? Porque quando ele fala para Deus, é somente Deus que conhece o futuro, é somente Deus que conhece o passado, é somente Deus que conhece cada espírito que ele criou, é somente Deus que conhece toda a sua criação. Então, para Deus, passado e presente e futuro. Nós podemos falar também, quando a gente fala Deus, a gente pode se referir àqueles que já o entendem, que são os espíritos puros. Somente os espíritos puros podem prever o futuro, e mesmo assim eles têm as suas limitações. Por quê? Porque nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio. Quando você ouvir algum espírito prever data, fujam dessas informações, porque nenhum espírito pode trazer data e evento. Jesus fez essas predições quando ele vai falar sobre a própria destruição de Jerusalém, mas ele não colocou em momento nenhum data. Então, nós estamos nos referindo a espíritos já muito superiores. É uma outra coisa também que Kardec vai explorar. Então, nós temos aqui um resumo, né, da Gênese, dos milagres e as predições do segundo espírito da seguinte disposição, da seguinte forma. Nós temos aqui o capítulo primeiro até o capítulo 12º, que é a Gênese segundo o Espiritismo. Caracteres da revelação espírita, Deus, o bem e o mal, papel da ciência na Gênese, sistema dos mundos antigos e modernos, uranografia geral, esboço geológico da Terra, teorias da Terra, revoluções do globo, gênese orgânica, gênese espiritual, gênese mosaica. No capítulo 13 ao 13º ao 15º, ele vai explorar aqui os milagres segundo o Espiritismo. Caracteres dos milagres, os fluidos, os milagres do Evangelho. E, finalmente, do capítulo 16º ao 18º, teoria da presciência, predições do Evangelho. E os tempos são chegados. Então, ele vai trabalhar essas predições segundo o Espiritismo. Então, a gente viu na folha de rosto como ele fez uma síntese do que ele vai explorar nessa obra. Nós destacamos aqui o primeiro e o último capítulo. O primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, já está muito bem explicado, porque nós destacamos. O último, Os Tempos São Chegados, eu vou pedir permissão para vocês para a gente ler na íntegra o que foi publicado na Revista Espírita de fevereiro de 1868, com relação à obra, né, A Gênese. Apreciação da obra A Gênese. Essa comunicação foi dada em Paris em 18 de dezembro de 1867 por um espírito, e o médium foi o senhor Derlian. Esta obra vem na hora certa, na medida em que a doutrina está hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. A doutrina, né? Ela está bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. Seja qual for a direção que tome de agora em diante, tem precedentes muito arraigados no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer que ela se desvie do seu caminho. O que importava satisfazer antes de tudo eram as aspirações da alma, era suprir o vazio deixado pela dúvida nas almas vacilantes em sua fé. Ao atributo de consolador, alia o de instrutor e diretor do espírito em ciência e em filosofia, como em moralidade.
A caridade, sua base inabalável, dele fez o laço das almas ternas. A ciência, a solidariedade, a progressão, o espírito liberal dele farão o traço de união das almas fortes. Conquistou os corações que amam com armas de doçura. Hoje viril é as inteligências viris que se dirigem. Materialistas, positivistas, todos os que, por um motivo qualquer, se afastaram de uma espiritualidade cujas imperfeições suas inteligências lhe mostravam, nele vão encontrar novos alimentos para sua insaciabilidade. A ciência é sua senhora, mas uma descoberta chama a outra, e o homem avança sem cessar com ela, de desejo em desejo, sem encontrar completa satisfação. É que o espírito também tem suas necessidades. É que a alma mais ateísta tem aspirações secretas, inconfessadas, e que essas aspirações reclamam seu alimento. A religião antagonista da ciência respondia pelo mistério a todas as questões da filosofia cética. Ela violava as leis da natureza e as adaptava à sua fantasia, para daí extrair uma explicação incoerente de seus ensinamentos. Vós, ao contrário, vos sacrificais à ciência, aceitais todos os seus ensinamentos, sem exceção, e lhe abris horizontes que ela supunha intransponíveis. Tal será o efeito dessa nova obra. Não poderá, senão, assegurar mais os fundamentos da crença espírita nos corações que já a possuem, e fará dar um passo à frente para a unidade a todos os dissidentes, à exceção, entretanto, dos que o são por interesse ou por amor próprio. Esses o veem com despeito sobre bases cada vez mais inabaláveis, que os lançam para trás e os rechaçam na sombra. Só havia pouco ou nenhum terreno comum onde se pudessem encontrar. Hoje, o materialismo vos acotovela por toda parte, porque estando em seu terreno, não estareis menos no vosso. E ele não poderá fazer outra coisa senão aprender a conhecer os hóspedes que lhe traz a filosofia espírita. É um instrumento de duplo efeito. Uma sapa, outra, uma mina que ainda derruba algumas ruínas do passado. Uma colher de pedreiro que edifica para o futuro. A questão de origem que se prende à Gênese é para todos apaixonante. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios. Por esse livro, como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase, e esta preparará as vias da fase que mais tarde se abrirá, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Antecipar o momento propício é tão prejudicial quanto deixá-lo escapar. Quem assina essa mensagem é São Luís. Então, nós vemos aqui, até por essa mensagem, que a Gênesis está preparando ainda, né, para outros momentos que virão. E é por isso que nós temos a consciência de que a doutrina espírita ela está inacabada. Muitas vezes, algumas pessoas falam, né, não, está tudo ali, e não está tudo aqui. Quando a gente estudou e fez a apresentação do Livro dos Médiuns, isso ficou muito bem claro, a preocupação de Kardec, de, naquele livro, preparar os grupos espíritas para dar continuidade à doutrina espírita, através da evocação dos espíritos para debater esses assuntos sérios. E como ali naquela apresentação nós voltamos a falar que as reuniões mediúnicas no meio espírita tomaram um outro viés, né? Fomos mais para um lado obsessivo do que para um caráter instrutivo. Ainda temos a problemática de que não se deve fazer reuniões em casa, que não se deve evocar espírito. E não é o que a gente
entende e aprende quando nós estudamos com mais profundidade o Espiritismo. As reuniões, elas têm que ter caráter sério, e não frívolo. Isso está muito bem explorado, muito bem explicado, não vamos, né, enveredar por essa temática, só para a gente fazer uma lembrança do que São Luís está colocando bem diante do nosso nariz e que o Kardec fez o tempo todo. E aí a gente se pergunta, qual a importância da Gênese para a doutrina espírita, já que é um livro tão pouco lido, né? E qual que seria a importância da Gênese? Dentre os assuntos tratados em A Gênese, todos da mais alta importância doutrinária, destaca-se particularmente o da regeneração da humanidade e do papel decisivo do Espiritismo nesse processo, como poderosa alavanca para o progresso intelectual e moral. Esse tema encontra-se magistralmente analisado no capítulo 18º, São Chegados os Tempos, que é o fecho não somente de A Gênese, mas do conjunto dos livros espíritos de Allan Kardec, que constitui o clímax do legado doutrinário que o mestre deixou para toda a humanidade em todos os tempos. Quem escreveu isso foi Simone Privato, em O Legado de Allan Kardec, e nós assinamos embaixo. Essa foi a nossa apresentação de hoje do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Fechamos então assim as nossas apresentações das obras, com a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Lembrando que nas próximas semanas nós vamos começar efetivamente o estudo de cada uma dessas obras, a começar pelo Livro dos Espíritos e, na sequência, a Revista Espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses estudos vão ser gravados, depois vão ser organizados e colocados no nosso canal, para que todos possam também participar, seja ao vivo, seja depois numa gravação. Lembrando que a gente sempre conta também com o feedback de vocês também, né? Tanto dos presentes aqui na sala, como as pessoas que vão mais tarde assistir esses estudos. Eu vou, então, abrir para a gente conversar um pouquinho, e aí você fique à vontade para comentar essa apresentação que foi feita.